Olá a todos. Hoje estamos um bocadinho atrasados, tivemos um problema técnico com a ligação, mas agora acho que já estamos completamente recuperados. Eu espero que vocês estejam bem dispostos. Hoje estamos aqui então para mais uma live do Amar por Dois, em que conversamos com um convidado sobre a sua vida vegetariana, qual foi o seu percurso, como é que começou, porquê é que começou, qual foi a motivação, para todos os que estão a ouvir-nos poderem se inspirar a caminhar por um caminho mais leve e mais livre, se possível, bem disposto e cheio de saúde. Hoje nós temos então como convidada a Raíssa Vidal, que vem do Brasil. Ela é jornalista e também é estudante de dança. Ela vai nos contar como é que é a vida dela. Já temos aqui a Filó dizer-nos olá, já te vou pôr também no ar, não tarda nada, mas vamos ver se nós conseguimos então que a Raíssa apareça porque estávamos com dificuldades de contacto. Vamos ver. Já te vejo. Oi. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, conectadas. É verdade, estávamos com dificuldade, mas felizmente conseguiu-se resolver tudo. Olha, eu queria agradecer-te estares aqui presente, teres aceitado conversar comigo sobre o teu percurso É um no prazer. vegetarianismo. Obrigada. Olha, e queria-te pedir o seguinte, que é o que peço a toda a gente, para tu dizeres um bocadinho quem és, assim de forma resumida, para quem não te está a ouvir saber quem é que está a falar hoje. Pode ser? Então vá. Sim, eu sou Raíssa, tenho 27 anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro. Sempre morei cá, apenas passei um período em Portugal. Amo muito esse país. Meu bisavô é daí, então tenho essa afinidade. Sim, embora ele tenha passado uma parte da vida cá no Brasil, a gente sempre esteve a imaginar a vida em Portugal, então temos essa afinidade. E eu me formei em jornalismo, fiz um intercâmbio em Portugal, depois morei em Portugal. E pronto, voltei no ano passado, no início do ano, e comecei a estudar dança aqui, porque também sempre fez parte de mim. Ok. Diz lá, não, podes falar, estás à vontade. Sim, então, em relação ao vegetarianismo, comecei aos 15 anos. Tão cedo. Eu já tenho um tempo, já são 12 anos. Conta-me, como é que começou? Como é que se começa tão cedo? Quais foram as razões que te levaram? Olha, eu gostava muito de ler uma revista chamada Super Interessante. Ok. Ok, ainda tem essa revista Super, hoje em dia só Super. Aí tem em Portugal também. Eu não sei, estás a dizer que sim? Não conheço, Sim, eu mas lembro pronto, de vou ver. procurar. E Engraçado. pronto, não era uma revista sobre vegetarianismo, mas ela abrangia temas de ciência que nem sempre você encontraria numa revista científica, porque era uma revista científica, mas com uma linguagem bem acessível. Ok. Uhum. E aí eu descobri a versão online dela e caí no primeiro artigo de vegetarianismo e fiquei interessada e li todos. Tinham muitos. E foi assim, eu decidi que eu ia começar a mudar. Mas diz-me uma coisa, o foco que as revistas falavam era qual? Era o impacto ambiental? Era o bem-estar animal? O que era? Era a saúde? Como é que era? Olha, o interessante é que tinha um artigo sobre cada aspecto. Ok. Então, eu fui convencida por todas os pontos, mas o principal que tocou meu coração foi o bem-estar animal. Ok. Uhum. Foi o principal. Assim, aquela consciência inicial de que do jeito que a indústria funciona não é ok. Eu precisaria, eu entrei aquele nível assim, tipo, bom, pelo menos teria que ser uma coisa que chamam de bio, uma coisa mais ecológica, sustentável. Sim. Mas aí eu também parei para pensar, quando eu for a um restaurante, nenhum restaurante vai ter esse cuidado, então se eu Muito me rápido. colocar à disposição de comer carne, eu vou comer a carne que vem dos abatedouros horrorosos. E também não é bio. Pois. Exato. E aí eu pensei que eu iria só reduzir o consumo de carne, mas foi muito rápido. Assim que eu comecei a reduzir, em poucas semanas eu cortei. Tu Não com consegui. 15 anos moravas com a família? Sim.
O que é que a tua mãe, pai, a família direta te disse sobre isso? Qual era o que é Ah, foi eu foi lhes fácil? olha, foi, mas eles falaram que eu tinha que aprender a cozinhar. Pronto, é para te emancipares, não é? Quer dizer, se ias fazer diferente, Mas compravam as coisas para mim, né, eu não tinha dinheiro. bem bom, bem bom. Eu tenho um facilitador, né, a minha mãe é nutricionista. Certo, tinhas-me dito sim. E aí ela falou: "Não, tudo bem, eu vou calcular uma dieta que você tenha as proteínas, o ferro", Para não faltar nada. é. E ela fez isso e me dava orientação, ficava de olho: "Ó, não tá comendo muito do que eu te falei". Engraçado. Mas diz-me uma coisa, tu quando fizeste a mudança, tu gostavas, eras uma pessoa esquisita para comer ou gostavas de vários alimentos? Tinhas um leque diversificado ou nem por isso? É que com 15 anos nós não costumamos gostar de tudo, só gostamos de massa e pouco mais. Então, eu comia de tudo, eu sempre gostei muito de vegetais. Ah, sorte, sorte, ok, É, isso me facilitou claro. muito. O que eu já era chata, na verdade, esse que era a minha dificuldade, é porque eu fazia balé e queria estar Uhum, sempre de dieta. uhum. E aí, para mim, era muito difícil, foi muito difícil aceitar, interiorizar que, Paraste, paraste, tens que dizer outra vez. Foi difícil aceitar, que muitas fontes de proteína vegetal também teriam carboidrato. exato, pois tem. Os feijões, leguminosas, é. Isso que foi um desafio, assim, de aceitação, que eu não ia mais fazer uma dieta tão sem carboidrato quanto eu fazia antes. Mas, assim, eu aceitei que eu não iria mais ficar tão magrinha quanto eu desejaria, porque não é Claro. meu biotipo natural ser tão magra, eu tinha que fazer um esforço Uhum. constante. E aí eu pensei, olha, eu já tenho 15 anos, nessa altura, ou você já é uma bailarina profissional, ou você não é. Eu não vou ser, Oh, mas tudo bem. mas também há bailarinas mais pesadinhas, quer dizer, Olha, ok, não percebi são isso. Aí em Portugal tem mais do que aqui no Brasil. pois. Vocês Uhum, respeitam mais o biotipo natural da portuguesa, que é semelhante ao meu, as uhum. perninhas mais curtas, mais grossinhas. Aqui no Brasil, ainda numa grande companhia, só tem meninas com biotipo francês. Muito magro, muito magro. Aliás, até subnutridas algumas, não é? Pois, porque não é a natureza e ficam a fazer um esforço que não é saudável. Uhum. Engraçado. Diz-me uma coisa, então tu aprendeste a cozinhar com 15 anos, certo? A tua mãe seguiu-te ou nem por isso? A minha mãe é a que chega mais perto, Hum. porque ela também gosta muito de vegetais, e ela é a que mais procura fazer algumas receitas para mim. Minha avó também faz, mas a minha Mas olha mãe, que a ela voz é mais difícil, não ama é? mais. Sim, então é porque a minha avó, ela é uma avó diferente que não gosta muito de cozinhar. Ah, mas também quer dizer, não é? Não podem ser todas aquela coisa das histórias de infantis, não é? Que as avós gostavam de fazer bolos, cozinhar e tal, não quer dizer nada. A minha mãe não gosta de cozinhar, por exemplo, não é? E já é Pois, avó. a minha avó é mais moderninha, trabalhou desde sempre Claro, e começou a cozinhar mais quando se aposentou. Hoje em dia ela cozinha muito bem, mas se ela pudesse, ela não cozinhava nunca. claro, é isso. Não tem aquela vontade própria de ir para lá fazer coisas boas, não tem. Algumas não têm. É o que é. Uhum. Mas a minha mãe adora. Então, por exemplo, sempre que tem datas comemorativas, tem um menu completo vegetariano, tem salada, tem uma quiche ou algum preparado assim mais elaborado. Hum, A minha mãe preza pelo arroz integral também. é Então, isso. é É bom. importante. Quando tu vieste para cá, tu já eras crescida, né? Muitíssimo crescida até. Sim, sim, tinha 21. Não houve dificuldade cá, ou houve, em teres refeições? Olha, é o seguinte, quando eu fui para aí, eu estava a tentar ser vegana. Uhum. O A que é minha que tu ainda dificuldade. comes? Desculpa interromper-te. O que é que tu ainda comes para seres vegetariana e não vegana? Então, eu consumo principalmente queijo, Uhum.
ainda. Mas Sempre a mesma coisa. parar. É muito viciante, a galactolatria é real. Mas Sim. leite eu não bebo, não consigo tomar um copo de leite, nunca gostei. E os ovos eu consumo mais assim, se tiver já incluído numa receita que eu não preparei, eu já não deixo de comer. Percebo. Teve uma fase em que eu deixava. Hoje em dia eu decidi que é mais simples até quando eu me lido com pessoas que só comem carne. Se eu for a pessoa que fala, eu não vou comer nem o que você fez pensando que eu iria comer porque colocaste ovos, eu acho que fica numa posição meio de intransigência que não facilita as pessoas a irem reduzindo. Mas se eu for preparar, eu vou preparar sem os ovos. Precisa ver. E isso também foi muito em Portugal que acontecia, porque vocês usam muito, a cultura tem muito ovo. Tem. E aí eu lembro que muitos pães levam ovo, muito mais que aqui no Brasil. Muitos pães, é incrível. Não se compreende como é que pão que devia ser só água, farinha e sal, pronto, e fermento, tem ovo, não se percebe. Pois é. E aí, nessa época, eu lembro que eu tinha sempre que estar a perguntar: tem ovos no pão? É como ir à França e o pão todo tem manteiga. Ou ir à Holanda e o pão todo tem manteiga. Pois. Não se percebe? Aqui, pelo menos, o pão, em geral, não leva É nem pão. ovo, nem manteiga. É pão. É pão, pois. Sim. Ai. Então, Mas cá tem... tinhas esse pormenor, não é? E acabaste por te habituar a ceder, não é? Sim, infelizmente. Mas eu vou voltar a ser radical. Olha, é assim, há pessoas, repara, mesmo tu agora estás a falar como se tivesses uma certa culpa, não é, por fazeres essas opções, mas há muita gente que se esquece que ao optarmos por fazer uma alimentação vegetariana, mesmo que não seja estrita, ou seja, que ainda incluamos ou laticínios ou ovos ou assim, já estamos a fazer um bem imenso por nós, né, em termos de saúde, mas também pelos animais que nós não comemos, pelos outros animais de grande porte e de pequeno porte que nós não comemos, e também o próprio impacto ambiental, tudo isso tem repercussões, portanto não há muita necessidade de nós sentirmos culpa por causa disso, se essa for uma opção com que nós estamos bem, né? Digamos assim. Eu acho que é por aí. Vão ter fases em que a gente vai estar em convívios que facilitam. Por exemplo, quando eu morei com colegas veganos aí em Portugal, Era fácil? era mais fácil, pelo menos em casa a gente sempre fazia as receitas veganas. Sim. E isso é bom, eu procuro hoje em dia, eu quero voltar a ter mais contato com pessoas veganas, porque eu gosto de estar nesse caminho. Sim. Como é que, quando tu conheces pessoas novas, vamos imaginar namorados ou coisas assim, né? Relacionamentos mais próximos, como é que tu fazes? Há muita gente que opta por não fazer nada, não é? E inspirar pelo exemplo. E depois, com a convivência, muitas dessas pessoas que estão connosco acabam podem não mudar, mas praticam muito a nossa refeição. Como é que tem acontecido isso com a tua vida? Companheiros de casa, coisas assim, esses contactos. Então, a maioria das pessoas acabam por se aproximar muito do vegetarianismo. E aí, no início, eu cozinho muito mais para ficar impondo. Caprichando, né? Claro, caprichando, né? Aquela coisa e depois sim, para estimular o outro pela gula. Sim, exatamente. Não, essa é a melhor estratégia que tem. Pois é. Até que a pessoa começa a tomar gosto e pelo menos sempre que está comigo, toma cuidado de não comer carne. Claro. Mas o irônico é que com a minha família, isso não funciona tanto. Eles comem muita carne no final de semana. Casa de ferreiro, não é? É mesmo isso. Às vezes é engraçado. Olha, eu tive aqui um convidado há uns tempos que eu não sei se assististe à live, que é o Rafael Pinto, que é um rapaz novo, tem menos um bocadinho que a tua idade, mas que tem muito, muito, muito trabalho no veganismo, é super ativo, tem um ativismo imenso, já é vegano há imenso tempo mesmo. E eu por acaso perguntei-lhe na altura o que é que acontecia com a família. Ele disse logo: não, com a minha família ninguém muda. Eu não consigo mudar a minha família. Os outros todos, diz ele, consigo, e há imensa gente que já mudou por minha causa. A família não.
Portanto, É tu por estás mais aí. ou menos a dizer a mesma coisa. É engraçado. É. É engraçado que as minhas 2 melhores amigas, as mais próximas, não sei se foi por influência minha, ou uma busca mesmo delas, mas já tem uns anos que elas são vegetarianas. Uma Ok. delas é nutri e especialista agora em nutrição vegetariana. Uhum. É muito bom isso. É raro as pessoas, há muito pouca gente, já há algumas agora, de facto está a aparecer muito com isto do aumento do veganismo, já está a aparecer, mas são poucos os nutricionistas que têm formação em vegetarianismo estrito. E depois há assim muitos erros, quando estão a tentar acompanhar pessoas como nós, há muitos erros nutricionais que fazem uma substituição direta da proteína animal por qualquer coisa vegetal e não equilibram o resto. E então fica assim. Mas é bom que haja mais pessoas a fazer esse tipo de especialização. Não, isso é muito importante, principalmente para a gente comer em restaurante. Porque geralmente quando a gente vai num restaurante que é majoritariamente de carne, por Uhum. exemplo, essa minha amiga Nutri deu exemplo, um restaurante de um hotel. Certo. A opção vegetariana vai ser uma massa com alguns vegetais aleatórios. Pronto, a E às gente pode vezes tem comer isso uma cogumelos. vez. Pois, É. aí em Portugal ainda tem essa cultura mais forte de cogumelos que pelo menos tem alguns nutrientes a mais. Sim, mas o cogumelo, nutricionalmente, é um legume. É como se fosse um vegetal. Em termos de nutrição, há muitas pessoas que pensam que um cogumelo é a mesma coisa que estar a comer proteína animal, que tem o mesmo aporte proteico. E às vezes fazem refeições, como tu estavas a falar, imagina uma massa com um vegetal qualquer e põem o cogumelo a achar que aquilo é um ovo Uhum. ou que aquilo é um bocado de peru, qualquer coisa assim. E não é. Em termos de nutrição, aquilo é um fungo, óbvio, mas em termos de nutrição, aquilo é um legume. Não tem interesse nutricional para substituir proteína vegetal. Há muito Pois ainda esse erro. Apesar de que aqui nos restaurantes, nos hotéis, tem muito isso, massinha com cogumelo e um molhinho branco qualquer, é verdade. uhum. E aí é muito importante, né, que tenha esses profissionais com Essa essa formação, especialização para orientar todos esses restaurantes que sim. às vezes um vegetariano, um vegano precisa ir, porque tá pronto no meio de um monte, e é a única E não é única só isso, também temos direito a comer fora, com não qualidade. é? Em vários Sim. lugares, não temos que nos restringir. Sim, porque a É. gente anda sempre de marmita. Eu, pelo menos, ando sempre de marmita debaixo do braço, não é? A minha estratégia durante muito tempo era andar pelo menos com algumas sementes, algumas oleaginosas, e aí Sim, eu acrescentava ao claro, prato. pronto, era para termos qualquer coisa a mais, não é? Isso é É. verdade. Os acompanhamentos e isso já era qualquer coisa. Uhum. Olha a Filó. A Filó há bocado disse-nos olá, mas eu não a pus aqui. Olá. Sim, é mesmo isso. Nós temos mesmo a sensação, a cultura ainda está muito a achar que cogumelo que é proteína, mas não é. Estamos mesmo a comer legume. É como se fosse um legume, apesar de ser daquela cor maravilhosa e não ser verde. É como se fosse uma hortaliça quando nós comemos cogumelos. De qualquer das formas, é muito importante nutricionalmente, porque ele tem outras coisas. Não a Ele tem proteína. B12, não tem? Que é Não, difícil pra não, 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 não não tem tem? B12. É mito também. Ah, A é? B12 é mito. A B12 nós só conseguimos obtê-la neste momento a partir de algas, se queremos a Ah, versão vegetal. São algas que ainda têm. E é a partir daí que a extraem para fazer aqueles suplementos que muitos de nós tomamos de B12 ou que é, por exemplo, adicionado a bebidas ou assim, é por uhum, algas, não é dos cogumelos. Isso também é outro mito, porquê? Porque antigamente nós conseguíamos B12 natural, porque vinha da terra e das lamas e das águas que não eram tratadas e estava aí, não é? Agora temos tudo tratado e os cogumelos estão sempre em estufa, limpinhos e maravilhosos, não há B12 para hum. ninguém. Ah, agora que percebi por que Não que não temos. tem, né. A ideia que as pessoas pensam é como é um fungo e vem da terra, que poderia ter, mas não tem. Está tudo muito estéril agora e nós só temos fontes de B12 em algas. É daí que eles extraem. Lá está. A Filó E diz que essa parte ela sabia. Pronto. muitas pessoas que comem carne também têm deficiência de B12, né, então Claro, isso é um vale a estigma. pena a gente tem que suplementar B12 mesmo. O que acontece é que muitas pessoas não fazem análise a esses pormenores, não é? Ah, Uhum. ok, como é que é? O ácido úrico está bem, que é uma coisa que as pessoas normais vão ver. Ah, o meu colesterol está bem, os triglicerídeos também, não vem a mais nada. E Pois depois há é. muita gente com déficit de vitamina D, por exemplo. Há muitos déficits, Uhum. hum, Pois. que não são E só típicos de quem come como nós. sim, e a gente tem muitos benefícios em várias vitaminas, né, porque estamos sempre a comer vegetais variados, Sim, que é então outra coisa divertida da nossa alimentação.
Nós não estamos sempre a comer, por exemplo, eu tenho ideia de que, se pensarmos de forma prática, há muitas pessoas que comem de forma tradicional e decidem deixar as carnes vermelhas porque estão a fazer estão a dar um passo para melhorar a saúde. E comem, por exemplo, frango e peru, né? Que é o típico. E estão sempre a comer frango e peru. Não há grande variação. Nós, se formos comer leguminosas, nós temos pelo menos 10 tipos diferentes para comer. E então estamos sempre a variar aquilo que nós introduzimos no nosso corpo. É sempre mais vantajoso do que, não é? Sempre. E depois, claro, temos muita variedade alimentar. E dá-me a ideia de que nós, quando mudamos a alimentação, introduzimos muitas coisas que antes não imaginávamos que eram alimento, como as sementes. E eu não comia sementes nenhumas na minha alimentação tradicional. É verdade, também. Quando mudei, sentiste igual, não é? Sim, as sementes foram um dos maiores benefícios, assim, que eu acrescentei. Porque eu já comia muita variedade vegetal, mas não comia nenhuma semente. No máximo aqueles gergelim, assim, no pão. Nem isso. E eu, no meu caso, nem isso. Aliás, eu comia pãozinho branco, não é? Não comia mais nada, e esses com revestimentos, e eu dizia logo que não queria comer aquilo, era super esquisita, no meu caso. Há gente que gosta, ou que gostava na forma tradicional. Mas eu tive muita dificuldade. E, por exemplo, eu frutos secos, as oleaginosas, só comia no Natal. Não comia todo o ano. Quando mudei, passei a comer todos os dias. Foi uma diferença brutal. Sim, é muito bom. É importante. E são gorduras boas. Quem come de forma tradicional tem muita gordura que vai na carne, na própria carne, no próprio peixe, e eles são gordos, não é? E então essa gordura toda é aquela gordura que entope os vasos de quem come de forma tradicional. Quando nós retiramos isso da nossa dieta, nós precisamos mesmo de pôr gordura de qualidade, neste caso as oleaginosas. Precisamos mesmo de introduzir essa gordura. Muitas pessoas dizem, não pode ser porque vocês comem muitos frutos secos e então ficamos gordos, porque é uma coisa que se tira da alimentação tradicional, para não se ficar gordo. Sim. Pronto. Mas nós depois temos que introduzir, porque é a nossa fonte de gordura. Não temos mais. Mas analisar por essa questão das gorduras, o benefício cardiovascular que um vegetariano tem é incomparável, assim. Pois é. Acho que é a maior vantagem para o nosso corpo. E pronto, ainda somos novas. Isso pode parecer, às vezes, é um pormenor. Mas conforme a gente vai envelhecendo, vai fazer muita diferença. Pois faz, claro. E essa do somos novas, estás a falar de ti, porque eu já estou entrada na dota. Mas, sim, o impacto, aliás, a regeneração que acontece no nosso corpo quando nós deixamos de nos alimentar com animais é diária, né? Pode não ser tudo de uma vez, mas há regeneração de facto celular e depois isso melhora o nosso estado e depois previne o agravamento de outras coisas que poderiam no futuro aparecer por causa da genética, não é? A informação genética que nós temos, às vezes com algumas doenças. É vantajoso. E até a nível espiritual, para quem gosta, pode perceber que quando vais a algum tipo de ritual, uma das orientações é que não comas carne 3 dias antes, para deixar o corpo mais limpo, fluindo a energia melhor, porque não é bom para os nossos chakras, para a nossa áurea, a digerir aquele animal, aquele corpo, e também a questão de que tem muito sofrimento, tem o medo do animal ali, o estresse dele antes de ser abatido. Então, a gente está consumindo essa energia, é muito pesado para o nosso campo espiritual. É mais um benefício, né? Há uma grande facção, digamos assim, de vegetarianos que têm esse tipo de sentimento, que pensa assim, né? E que sente precisamente que quando dá o salto percebe que ficou mais leve por não ter o pavor que o animal sente antes da morte, né? Porque eles são seres sencientes e sentem todas aquelas coisas terríveis, o ficarem sem comer durante X tempo enquanto estão a ser transportados para o matadouro, todas aquelas coisas que ainda agrava os maus tratos que eles têm durante a vida. Há muita gente que diz que depois não ficou com essa carga, não sente, tudo isso deixou de passar para eles e que essas energias negativas deixaram de passar e que ficam mais leves. É de facto, eu ouço muito falar
falar assim, e há muita gente que consegue manter-se por causa desse pensamento que tem em relação à Sim, limpeza da alma, é verdade. me ajudou muito, assim, eu já tive um período de depressão Uhum, em que a única coisa que eu consegui identificar que fazia todo sentido para mim era que eu não era uma pessoa que estava a participar dessa chacina, desse mal. Então, eu meio que me segurava nesse pensamento. Eu claro. não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas pelo menos eu não estou fazendo esse mal. E Eu tento, mas é muito complicado. Eu tenho filhos pequenos. Tenho um filho com 3, quase 4, e um filho com 8. E o de 8 de vez em quando questiona porque é que a gente come assim, porque ele já comeu de forma tradicional até aos 4 anos. E então, eu tento, mas não consigo, porque ele ainda é muito pequeno para alcançar o que eu lhe estou a dizer, mas eu tento, que ele perceba essa questão do compactuar com a indústria. Mas é muito uhum, complicado, ainda ele é pequeno. Mas isto para dizer que para mim é uma das coisas que tem. Eu já fiz o meu caminho e não há volta a dar por muitas razões. Já interiorizei e não mudo. E fico com fome se for a sítios e não houver de comer. uhum, Faço todas aquelas coisas e não como absolutamente nada, nem coisas com ovos, nem coisas com manteiga, não como. Mas percebo quem coma, porque eu sei que é muito difícil. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em deixar o queijo. Foi o outro. Por isso é que eu me ri quando tu disseste o queijo, porque muitas pessoas dizem, ai, o queijo, e costuma ser esse o último a sair. Mas eu sinto muito a questão do compactuar com a indústria, porque há muita gente que diz, oh, mas é só este bocadinho, ou então, come, anda lá, come. Quem não come, como eu, né? Insiste para eu comer não sei o quê porque me fizeram aquilo, ou então porque é só este bocado, oh, já está feito, já está comprado e tal. E a mim, a ideia de compactuar, não é? De continuar a alimentar a indústria que vai fazer aquilo assim assim, não passa, não me consegue passar. E, portanto, isso eu consigo facilmente não mudar. E esse acho que é um argumento completamente válido. não, E mas que é isso aí para muita mesmo. gente Estás muito certa, eu preciso não. Para conectar mim, mais essa energia. sim, eu por acaso não confesso que agora estou um bocadinho mais ligada às energias do que estava quando era da tua idade, por exemplo. Aliás, nem na tua idade nem falava do assunto, porque não existia, Uhum. percebes? Mas pronto, eu com o passar dos anos fui sentindo um bocadinho mais de proximidade com essa temática. E de facto acho que tem toda a lógica, esse tipo de argumento da nossa ligação com a Terra e nós termos o nosso lugar cá e termos, por exemplo, que respeitar todos os outros, independentemente de ser pequenino, ou de ser maior, ou de ser feio, ou de ser feio para nós, né? Todos os animais têm um papel, as plantas têm um papel, e tudo isso é um ecossistema. Nós aprendemos na escolinha, só que é um ecossistema que nós não devemos ferir nenhuma das partes, porque há papéis, né? Como nós também cá estamos, que pode ser, por exemplo, de proteger essas espécies que estão cá. Eu acho que tudo isso faz sentido e que nós temos mesmo que prezar para que as futuras gerações consigam ver de forma mais simples e não tão trabalhada, como agora acontece com muita gente, que temos muitos argumentos e tal, e não está muito inato. Acho que temos mesmo que pensar em todas esses campos, ou da energia, ou do karma, não é? Que eu há dias falei Uhum. não é? Quer dizer, o que a gente faz volta em dobro. Pronto, temos que pensar nessas coisas todas, porque são tudo argumentos possíveis para levar muitas pessoas para este lado e para ajudar o planeta a regenerar-se. E as próprias pessoas, também temos que ser um bocadinho egoístas. Quando nós dizemos, falo por mim, muitas pessoas referem que fazem este tipo de gestão na vida assim, de forma mais verde, por causa do impacto ambiental e por causa do bem pelo mundo, não é? Mas não acho que seja só isso, acho que nós temos que ser também egoístas e enquanto cá estamos, né, temos que pensar que para o nosso próprio bem tem impacto e depois tudo é uma bola de neve, o nosso e dos outros, é aquela coisa. Pois, eu acho que cultivar o amor, né? Sim, sim, global, não é só É, aquela coisa da relação direta com o companheiro ou com uma companheira, acho isso isso tem mesmo que ser. Pois, já é tinha oh, o amor ao outro ser, sim, compreender que existem muitas formas de sentir, de existir. A gente cresce numa sociedade que tem uma ideia de que o ser humano é superior, pois e isso é tem. muito negativo. Eu acho que
que bom que que estamos crescendo, esse pensamento está mais difundido e as crianças de agora, acho que elas já têm pelo menos mais acesso a essa visão de amor ao próximo, aos outros seres. Sim, Que bom. sim. Pelo menos em termos de crescimento já estão mais formatados, não é? Para conseguirem receber essas coisas de forma mais natural. Olha, diz-me uma coisa, quais são as refeições que tu, se tu tivesse agora que fazer um prato e nos contasses qual é o que tu mais gostas, o que é que tu gostas assim mais na alimentação que fazes? Conta-me. Então, eu acho que eu gosto muito de uma torta, que é como se fosse uma espécie de quiche, mas a massa já é com grão de bico e aveia. Ok. Ai, fica tão bom, fica tão bom. Tens que me falar de temperos ou não sabes? Diz-me, é o que fazem para ti e tu não sabes ou sabes? Não, eu Conta-me. faço. Agora, tempero, em geral, eu uso aquele tradicional cebola e alho. Também uso muito, sim. Cebola, alho e sal. Eu gosto mais de ervinhas, assim, alecrim, orégãos, manjericão, Sim, as sementes. Eu não sou tão ligada aos condimentos. percebo. As especiarias moídas, né? Tipo cominhos e assim, mais. Coloco muito pouco, mas Uhum, minha tendência é colocar mais se eu estiver fazendo especialmente para outra pessoa, porque eu sei que a ok, maioria das pessoas gosta. Quando sim. eu faço pensando no meu gosto, não gosto muito. Boto, não Sim. boto, só para mim. Pronto. Mas é assim, as ervas também são positivas, porque tudo o que é verdinho das especiarias. Não, aliás, as ervas aromáticas, acho que é assim, o termo é o melhor. Das ervas Uhum. aromáticas, todas elas têm benefícios para nós. Portanto, em Sim, termos nutricionais, é é muito o que eu mais importante. gosto. Sim, é muito importante colocar também. E agora, se tu, o teu pequeno almoço, o que é o teu pequeno almoço normalmente? O café da manhã? Ai, então, é o meu avô que faz para mim suco verde. Juras? Sim, muito O fofo. que é? Que sorte! E ele faz um suco verde com couve. Aham, Ele bota, ele bota maxixe, que é típico não de sei o que cá, penso. é. Parece um covidzinho, é verde e tem uns, como se fossem uns espinhozinhos. Sim, não sei o que é. E, e jiló, sabes o que é jiló? Não sei se tem Não, aí. sei que, sei que é o alimento que o meu namorado não gosta. Ele diz É sempre: amargo. como tudo, mas não como giló. Portanto, não sei o que é, só sei que ele não gosta. E ele diz que É é amargo. amargo. E é uma opção aqui quando vais a um barzinho normal. Uhum. Aqui tem o tal do jiló frito. Tudo bem que é Ah, frito, mas é uma opção que se acha com frequência nos bares de cá. então diz-me, é um batido verde, certo? Um E tem, batido. olha, a Fátima, pois eu também acho que não. A Fátima está a perguntar se é tipo feijão. Não, olha, eu diria que seria a coisa mais próxima possível. Seria como se fosse uma courgette, uma abobrinha, só que bem Sim, pequena. sim. E, e É tem eu. esses espinhozinhos. Eu não sei, dá para colocar uma foto aqui no chat? Tem como eu mandar uma foto? Machixe da família. Olha, aqui a Carolina está a ajudar, a dizer que machixe é da família do pepino. Oh, a minha amiga. Muito obrigada. Já estamos um bocadinho mais elucidadas. Então tens couve, tens machixe, que é da família do pepino, pronto, e tens giló. Ai, que coisa estranha. E aí, pronto, aí também vai gengibre, muito gengibre. Ai, nossa. Mas isso é tudo bom, porque é uma bomba logo de manhã. É mesmo bom. Sim. Não, é muito bom. Nos dias que eu não tomo batido, eu fico com fome o dia inteiro. É impressionante a diferença que faz na minha saciedade. O gengibre ajuda muito para a saciedade e também aquece o corpinho por dentro. Tem imensas coisas boas, é Uhum, antioxidante e tal. É espetacular. É sim, anti-inflamatório. É bom. sim. Muito bom. Mas não é E, doce. Mas isso é doce. Põe-te alguma coisa doce ou não? Aí, para assim, ajudar. daí vai um suco de laranja, Uhum. assim, Misturado? sim. Ah, ok. Já percebi. Está bem. Olha, eu, por exemplo, sou daquelas que gosto de alface com laranja. Desfeita muito alface com laranja. Não tem interesse Interessante. nenhum, mas gosto. Olha, mas a alface por si só, ela tem muito antioxidante. Alface. Tem. Eu tinha a ideia de que ela era só água quase na sua. Não, assim, é como se fosse isso, mas tem esses minerais antioxidantes.
Tem coisas boas. Tudo, eu acho que se nós comermos de tudo um pouco, vamos estar sempre a fazer coisas boas por nós. Mas eu estava só a falar disso porque é desinteressante comer alface com laranja. Não tem interesse. A gente olha e diz, é uma salada com laranja. Eu gosto daquilo tudo desfeito, tipo batido, Ai, mesmo mais verde que laranja, e como toda contente. Mas, ai, vou experimentar, acrescentar. Eu amo alface, eu amo. Eu acho a textura boa. giro. Eu gosto de comer. Mas em batido acho muito mais graça. E não é assim tão doce, porque é como eu te digo, eu ponho mais verde que laranja. Não é? De aspecto, Uhum. ele fica muito mais tingido de verde. Portanto, tem muita alface e só tem assim um bocadinho de laranja. Olha, lá está. A Carolina a ajudar. Ó, É muito bom no detox, pronto. ó, vamos chamar Sim. ela para próximo. Está Futuramente. combinado, Carolina. Se quiseres vir conversar comigo, conversamos as duas. Estou sempre aberta para Ela nós. cozinha muito bem. Era. Isto tem sempre abertura para mais convidados. Então, temos o teu café da manhã. E depois o que é que tu fazes, por exemplo, em lanches? Que tipo de coisa é que tu comes? Não Olha, precisas, Carolina, desculpa, tu não te rias, a gente está mesmo aqui a ter um negócio. No final a gente faz negócio, as duas. ah, se for um dia assim mais de preguiça, eu vou comer mesmo um pãozinho. Aham. Mas se eu tiver mais inspirada, eu acho que o Hum. meu lanche preferido é aqui seria o nome pão de beijo, que é como porque aqui tem o típico pão de queijo, é da região de Certo. Minas, mas todo o Uhum. Brasil se come, que é um pão que ele tem uma textura pelo polvilho, Elástica. tipo uma tapioca, sim. Sim, E eu sim. amo essa textura. Então, Acabadinho pegas, de fazer. pegas um pirê de batata, uma Uhum. batata amassada, e mistura. Na verdade, podes até fazer com tapioca normal, se for mais fácil de encontrar, mas eu acho que aí também se Não, nós encontra. temos tudo. Temos polvilho Azedo. doce e É. azedo muito fácil, sim. Então, aí mistura e faz bolinhas e coloca no forno. Para mim é a melhor coisa. E eu também gosto, mas isso é muito bom acabar de fazer, porque depois, assim, de Sim. feito, já não é a mesma coisa, porque ele parte, fica Não, mais mas tem uma cremoso. estratégia. Pode Então, descongelar. antes de fazer, Sim. Não, faz o pirê de batata, mistura o antes de polvilho. cozer, né? Isso. E aí deixa no congelador. E daí, quando tens fome, é só ligar o forno e já tens. É bom, por acaso eu gosto. Eu chamo-lhe pão de queijo na mesma, sem ter o queijo. Então, aí o nome é pão de beijo. Pois, não, mas olha, é bom, pão de beijo é bom, que eu não tinha pensado nisso assim. É Pensei que era outra bonitinho. invenção qualquer. Não, por acaso eu gosto muito. E ficam bem, por exemplo, com batata doce, também Sim, ficam giros. pode variar os vegetais que usa. Eu Sim, até acrescento um pouco de cenoura para dar uma uma corzinha, corzinha. claro. E também gosto muito de colocar no meio chia, algumas sementes. Para enriquecer. Sim. Sim, não, por acaso é uma coisa que eu gosto também, que engraçado. Yeah. Não, e é fácil, tenho ideia que é fácil de fazer e depois de moldar e tudo, dá para fazer com as crianças, para quem tiver crianças, é Olha, bom de fazer porque não gruda na mão, sim. é bom. Uhum. Bestial. Olha, mais coisas que tu nos queiras falar. Tiveste assim, por exemplo, no teu percurso, tiveste algum episódio complicado de não compreensão, por exemplo, por alguém que estivesse na tua vida profissional, ou então ir a um restaurante em que, sei lá, às vezes há uns episódios em que as pessoas são enganadas sem querer, porque alguém do Olha, restaurante acha que, sei lá, enchidos não é carne, eu por exemplo. passei por uma em Portugal, que Ai, assim, é aqui, família. conta, Mas aqui não é foi comum. por mal, foi uma questão de a gente não compreendeu. Então, Vimos no cardápio almejas e ameijos. Ai, confundimos com almendras, amêndoas, sabe? amêndoas, sim, sim. E Ai, não é a daí, mesma coisa. não, 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 foi horrível. É um Eu pedi, molusco ainda por cima. mas eu não cheguei a comer, mas olha, era um restaurante daqueles que tem poucas opções no cardápio. E a gente viu aquilo e pensamos que seria, né, um risoto de amêndoas. E veio o garçom, todo orgulhoso, era uma panelinha assim ainda fechada. E na hora que ele abre, e eu olho para aquela comida, eu Recheio. olho para minha mãe, tá cheio de coxa da minha comida. O que é isto? Ai, nesse dia foi horrível, não tinha o que comer. Não tive o que Ai, que comer. Comi horror. umas azeitonas só. E tomei vinho, fiquei bêbada. Uma com azeitonas também pudera, não é? Entra. Que horror.
Ai, esse dia foi bem ruim, não tinha nada no restaurante, nada que eu pudesse comer. Tristeza, tristeza. Eu confesso que nem quando eu comia de forma tradicional eu gostava de comer coisas com coxas. Não. O cheiro e tudo, nunca foi assim a minha onda comer essas coisas. Mas pronto. E já tive episódios também de ai, isso é horrível, de chegar num lugar, pedir Hum, um salgado recheado de berinjela, e sim. dei uma mordida, ainda bem que não tinha o recheio logo que mordi, mas quando Uhum. olhei, tinham me entregado o errado, O de era camarão. era com frango. Ah, maldade. Não se faz. Ai, não, sério, olha, é a pior coisa, assim, possível, a pior coisa possível. E aí eu começo a questionar essa coisa da gente ir em lugares que não são vegetarianos propriamente, que tem uma outra opção, porque tem o que chamam de contaminação cruzada, né? Tem. E esse ponto porque é muito grave te entregarem uma comida errada quando você vai num Por sítio desse. acaso, nós não temos alergias, não é? É uma opção. Nós não comermos isto ou aquilo é uma opção, mas para quem é alérgico é qualquer coisa, né? E quem faz isto connosco também faz com quem é alérgico. E diz: não, não, Uhum. não tem nada. E a colher foi a mesma, né? Por exemplo, pão Pois é. celíaco, que vai mexer numa massa e depois usar a mesma colher para misturar qualquer coisa. Tudo isso é triste. E nós, quando passamos por estes episódios, eu penso muito nos alérgicos e digo: se eu fosse Sim. alérgica, estava aqui a correr para o hospital. Ah, e lembrei de outra coisa. Aí em Portugal Conta. vocês usam molho de ostra, né? Se Nos molhos calhar tipo francesinha. é, é de ostra? Usam molho de ostra no molho da francesinha. Ai, não Eu não sei. era eu não era atenta a isso, mas eu não cheguei a pedir uma francesinha, digamos que ir num Uhum. lugar que não teria uma francesinha vegetariana e pedir, tipo, para tirarem as carnes. Mas isso eu acho que eu cheguei a conversar, tipo, dessa possibilidade com algum português. Falei: "Ah, posso um dia experimentar de ir num sítio e pedir para tirarem as carnes todas para provar o molho?", porque eu falava muito do molho. E Sim. aí me avisaram: "Mas olha, vai molho de ostra na francesinha". Eu fiquei: "Ai". Eu não sabia, eu achava que tinha carne moída no molho, mas ostra não sabia. Mas a Fátima confirmou que sim, que usamos. Não fazia ideia. Pois Mas é é, terrível. isso é muito, assim, colocar coisas animais em comidas que você nunca imagina que vai levar num molho liso de tomate levar animal. Sim, e depois também às vezes há uma sopinha, fazem umas sopinhas maravilhosas e tal, e a gente vai a ver, tinha um osso. Não é carne, era para dar sabor. E a Ai, gente fica: "Opá, a sério? Aquilo era para mim?". Eu pedi, perguntei e há assim uns episódios engraçados. Quer dizer, engraçados porque nós ficamos todos gravados na mente e contamos isto durante vários anos, sim, tem esse lado. E não é? também acho que a gente aprende a ficar mais atento e perguntar por Sim. coisas que não pensaríamos. E a desconfiar de muitas coisas. É. E outro problema que eu tenho é o meu pai, Sim. que ele sempre me oferece coisas animais, a pensar que tudo bem, Que é ele hoje não que não te vais percebe. incomodar. Hum? Que é hoje que não te vais incomodar. Eu fico muito ofendida, ele Claro. fica e toda vez, já são muitos anos, toda vez ele pergunta: "Ai, mas nem isso você come, mas nem aquilo". E eu fico: "Onde isso nasceu? Nasceu tem Foi uma não mãe, foi tem um ontem, não é? pai". É engraçado. Há pessoas, mas eu acho que há pessoas assim. Há pessoas assim. Ele se calhar já deve sentir, ele próprio, né, que está mal, que devia mudar e não consegue, então é assim, faz esse É, tipo de iniciativa. pois. Ora, então vamos lá ver o que é que diz aqui a Carolina. A Carolina diz que já passou mal com o risoto de cogumelos. Ai, fazia com caldo com carne. Pois, claro. Ai, Não se terrível. percebe. Há coisas que não se entende. Olha, e aqui a Fátima está-nos a dizer que não é vegetariana ainda, gostei do ainda. Sim, há muita gente que comenta que a melhor francesinha são as vegetarianas, é verdade. Mas se calhar mesmo essas devem ter o molho com o tal Não, molho. eu acho que quando um restaurante tem o cuidado de fazer a francesinha vegetariana, eles devem.
O tomar o molho cuidado. será outro? E imagino que sim. Espero, não sei. Esperamos que É sim, eu não, já não como francesinhas há muitos anos. A última que comi não era vegetariana, já foi na minha outra vida. Mas agora vou perguntar. sim, Vou fazer pergunte. disso uma Ah, e tem tarefa. mais um detalhe. Esse detalhe me passou batido algumas vezes na confeitaria. Hum, Usarem gelatina. em muitas coisas. Pois é. Então, em geral, os doces a gente pensaria que poderiam não ser veganos, mas seriam sempre vegetarianos. Nem sempre um doce vai ser vegetariano, porque podem estar colocar gelatina. Em mousses. As mousses em si, sim, sim. Algumas mousses têm, que é para dar aquela consistência, se forem mousses de fruta ou isso. Nossa, e eu lembro de quando antes eu comia. Fica sempre muito pior uma mousse com gelatina, fica dura demais. É uma Sim. estupidez. É, há coisas que não se compreendem, mas há muitas práticas estranhas com coisas de animais que é muito escusado, porque nós, quando depois temos a nossa alimentação, a maior parte das receitas são fáceis de executar, não há complicação nenhuma. E depois eu não entendo como é que tinha, como é que aquilo na vida normal tem aquele ingrediente, não dá muito para perceber porque é Pois. assim. Mas pronto, a vida está a mudar, que já não é mal. Tu, quando vieste para cá, não, por exemplo, aqui não havia dificuldade de mercado, tinhas onde comprar tudo para comer, né? Sim, olha, o mercado aí é muito bom, Hum, porque a maioria dos mercados tem muitas opções sim, vegetarianas, veganas, e não é mais caro. Aqui no Brasil, eu percebo que a- é mais caro comer coisas vegetarianas de mercado do que em Portugal. relativizando em relação aos vossos ordenados, certo? Não, se relativizar em relação ao ordenado é uma diferença enorme, mas mesmo em valor direto, se Ok. transformar o valor do euro em real, Uhum. aí é mais barato para comprar coisas industrializadas, vegetarianas e veganas do que aqui. Iogurtes veganos eu achava. Aqui é dificílimo de achar um iogurte, uma sobremesa láctea vegana. Não se encontra em mercados Engraçado. normais. Tem Aqui é dia. o pontapé. Aqui, felizmente, temos em todo lado. Pois é. Sim. Aqui agora tem umas linhas de hambúrguer, né? Hum. Mas eu não como muito, mas eu acho que aí também era mais em conta. E, eu sabia que eu gostava muito, era o seitan. Aqui eu não encontro seitan em lado nenhum. Mas é muito fácil de fazer. É fácil, né? É com farinha de glúten, não é? É, é Pô, com o mas glúten olha, do trigo. você ir direto ao mercado e chegar em casa e ter um seitan que já comprou pronto e é só. Eu sei, claro. Mas mesmo aqui há muito em qualquer lado, mas há de má qualidade, não é? Aqui não há, todas as marcas não são boas. Passei tanto, tem que ser assim uma coisa, uma marquinha melhor, porque eles ficam muito Uhum, duros e não têm sabor e tal. uhum, Pronto, há umas marcas melhores, mas é muito fácil de encontrar, de facto. Não, sim. não é uma coisa complicada. E outra coisa que eu achava muito boa é que o feijão aí já é cozido. Mas aqui nós também temos a granel, mas há Não, mas muita ele em estava serviços. ótimo. Aqui, o que acontece comigo, que me atrapalha muito, é que tenho que pôr o feijão de um dia para o outro e tem que estar muito organizado. Se a minha Tem. avó não fizer o feijão, eu vou ficar sem. Eu confesso que é assim, eu mesmo quando não, isto é engraçado porque isto tem a ver com formas de estar na vida e com a educação que nós tivemos em pequeninas. Eu mesmo quando comia de forma tradicional, em minha casa sempre se pôs feijão de molho e sempre se cozinhou o feijão na panela de pressão. Portanto, não, Uhum, eu não tive essa sensação da porque é muito, 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 eu sei. Quem nunca fez isso e passa a ter que pôr de molho, pensar que no dia seguinte vai comer e tem que preparar hoje para amanhã, para depois amanhã cozinhar, eu sei que isso é uma coisa diferente, muda muito a vida e o sim. planeamento. Mas eu não Não, senti isso, porque eu sempre e fiz. exige organização, né? Esse é o Sim, ponto. sim, é. Eu percebo. Aqui não, nós aqui temos imensas latas, imensos frascos, tudo feito, né? Já cozinhado e pode-se comprar e ter aquilo na despensa e depois usa-se, é verdade. E então aí não há muito ou não há mesmo essa prática sequer. Olha, é muito raro de encontrar. E quando encontras, é um valor muito, muito acima do cru. E aí era um Claro, valor claro. acessível.
barato. Percebo. Eu achava muito bom, porque eu morava com jovens, né? Uhum. Então eu podia voltar da minha atividade física de noite e aí eu já tinha um seitã que estava feito, eu já tinha um grão de bico feito, eu só Sim, colocava tudo numa frigideira e esquentava. Aqui eu claro. não tenho essa facilidade. Uhum. Eu tenho que dedicar muito mais tempo à cozinha para ter uma refeição balanceada. É, isso é mesmo interessante. Não tinha ideia, achava que, quer dizer, que havia processados. Isto já nem é bem um processado, porque é pouco processado, mas eu imaginei que isso fosse mais fácil. Olha, a Fátima fala que sim, Uhum. sim, porque, mas isso não é só a ti, Fátima, acontece a muita gente. A Fátima está a referir que o feijão enlatado lhe faz mal, e se o comer seco e demolhado com gengibre, que já não nota que faça mal. Pois. Ah, o que é que acontece? Muitos enlatados de leguminosas são cozinhados com antioxidantes lá dentro, né? E isso é que causa a indisposição na maior parte das pessoas. A minha mãe, por exemplo, se comer um enlatado desses, eu tenho inchaço logo no momento. A barriga incha, ela come aquilo e passado o quê? 20 minutinhos ela já tem a barriga inchada. Porque ela faz uma alergia forte, ou uma reação forte, ao antioxidante que lá está. Entendo. É muito, muito comum. Claro que depois os que são molhados em casa, sim, são os Zés, exato. É o que diz a Fátima. É mesmo isso. Nós, Então, mas tem que lavar o feijão que já vem cozido? Eu não é a fazia mesma isso? coisa. É assim, nós também temos essa indicação, né? Quando as receitas estão bem sugeridas, digamos assim, a ideia é lavar sempre o feijão da lata e não aproveitar o líquido que lá está, Pois. porque é da lata, né? Digamos assim, porque o feijão em casa que foi de molhar e que depois foi cozinhado, a água com que se cozinha o feijão é para guardar, porque ela está cheia de nutrientes do feijão. Pronto. Mas mesmo lavando o feijão de compra, não é a mesma coisa. Quem tem esta sensibilidade aos antioxidantes, não Uhum. é a mesma coisa, porque depois vai sentir sempre. Tem mesmo que comer os que são sem nada, completamente, que são os feitos em casa. Mas não são todas as pessoas que têm essa disposição e há muita gente que não sente. É Uhum. uma verdade. A Fátima há bocado também referiu que em vez da gelatina tem usado agar-agar. Claro, é o que também eu uso para fazer sobremesas e assim, é mesmo isso que eu também uso. Mas o bom é que as padarias comecem a usar mais, né? Agar-agar. A moda da avó é saudável. Pois é, claro. Antigamente, tu não és dessa altura, porque és mais nova um bocadinho, pedação. Mas aqui em Portugal, pelo menos, os meus avós, ou seja, as pessoas que agora teriam aí uns 160, mais ou menos, não, 120, teriam 120, sim. Hum, Comiam a maior parte das vezes, era, imagina, arroz, feijão e couves, que era o que eles iam buscar à horta, iam Uhum. buscar os feijões e as couves. E só quando havia um dinheiro extra é que se comprava um bocadinho de carne ou um bocadinho de peixe para dar às pessoas, mas regra geral não era isso que se comia. Comia-se batatas que vinham do campo, comiam-se os Uhum. feijões e as couves, e a carne e o peixe eram a exceção. E então esses duraram muito mais anos do que nós duramos agora. Obviamente que nós agora também temos muito mais problemas de pesticidas e de uma data de coisas que nós pomos nos alimentos, tudo nós estragamos, né? Com a evolução da agricultura e assim estragamos tudo para acelerar o processo de crescimento dos alimentos, mas mesmo assim eles estavam mais saudáveis do que nós. E então é sempre a moda da avó, como dizia a Fátima, é sempre mais saudável, né? Porque eles tinham muito menos químicos nos alimentos deles, a maior parte tinha um bocadinho de horta, os do interior, e não era como agora. Agora as pessoas quando vão comer vão sempre comer o tamanho do bife. Não sente daí? Aqui no Brasil, a moda da avó acho que é um pouco diferente, porque Então. sabe qual é a tradição? É usar banha de porco como a Ah, gordura. ah, Então, quando vais a um lugar aqui, que é a moda da avó, não vão usar óleo vegetal, vão usar banha de porco. Tem esse contraponto. tem esse pormenorzinho, tem, pronto, está bem. Pronto, lá Sim, está. É por isso que é bom nós termos conversas com pessoas de outros países, que é para nós percebermos que as tradições não são a mesma coisa nos vários lugares, né? Que há essa mistura. sim, é bom Olha, se vieres cá saberes que vai achar que está a comer a coisa mais pura. e não, olha, mas isso aconteceu, hum, como é que era? Eu, há uns anos, estava a começar o meu vegetarianismo,
Ainda não estava religiosa, como eu costumo dizer, ainda não estava completamente radical nas minhas mudanças, mas fazia, imagina, 6 dias por semana eu comia sem animal nenhum e depois havia uma ida ao restaurante ou uma ida à casa de alguém, pronto, no fim de semana, e aí pecava, digamos assim. E lembro-me de ir a um restaurante e pedir a sopa, e a sopa era espetacular, era mesmo boa, mesmo boa. Comia sopa, soube-me super bem, depois comia a refeição, sem animal, comia os acompanhamentos daquele dia, e depois pedi outra sopa, foi uma coisa louca, comemos outra vez sopa porque era mesmo boa. Então no final a gente perguntou o que é que tinha a sopa, porque queríamos perceber, para podermos reproduzir em casa. Então a sopa era espetacular, era só de legumes, era uma sopa só de legumes. O que é que tem a sopa? A sopa é só de legumes. E o senhor insistia que era só de legumes, mas diga-me quais são os legumes, que é para eu conseguir fazer em casa e tal. Então ela era só de legumes com banha. Pá, aquilo ficou. Eu disse, por isso. É triste. Não é possível. Mas era uma sopinha de legumes. Durante, pá, aí 5 vezes. E ele repetiu-me que era uma sopinha de legumes. Só que eu insisti. Mas ele não Não é estava a fazer por mal. Ele não se lembrou, foi que dizer que tinha banha era uma coisa importante para mim, como Sim, ingrediente. pois é. Mas pronto. Olha, então, assim, coisas terríveis não tens. Essas não são assim, são mais ou menos. E coisas boas, coisas muito boas. Tu sentiste, por exemplo, se calhar não tens memória porque eras muito novinha, mas quando fizeste a alteração, sentiste alguma coisa positiva em ti, de ânimo ou assim? Então, pois é, eu já recebi essa pergunta, não sei se foi você ou foi um outro colega. Não, não fui Eu eu. acho, eu acho difícil lembrar. Pois é, mas... Eu acho difícil lembrar. Hum, Mas eu lembro da diferença quando eu passei uns 2 anos vegana. E nessa altura, hum, depois de um mês sem estar a comer nenhum laticínio, eu senti uma diferença muito grande na minha respiração. Porque claro. eu tenho uma questão de uma asma e eu tô sempre com o nariz um pouco Fanhoso. fungando, né? Sim, Ranhoso, é. sim. E aí, quando eu tava sem comer os laticínios, meu Deus, era outra respiração. Esse Não para és mim a primeira. Não és a primeira a dizer isso. é Isso impressionante. porque aquilo é inflamatório e há muita gente que deixa de ter alergias e deixa de ter problemas de pele e uma data dessas coisas assim interessantes quando deixa os laticínios, os queijos, os iogurtes. É muito engraçado. Uhum. Tens que te lembrar disso mais vezes. Sim, não, com certeza. Eu só tô numa Faz muita diferença. reorganização, assim, emocional Claro. para me reorganizar mais para a Sim, alimentação, assim, a Carol que está aí toda hora comentando, ela tem me estimulado a fazer tofu, sim. a fazer mais pastinhas. Ela já me apresentou algumas pastinhas Ou de leguminosas. de sementes também, Também funciona assim. Fazer porque patês por pôr no pão, não é? porque se eu não tenho um patê em casa feito, eu acabo que vou passar um creme de queijo que tenha, Claro. porque é o que Pronto. Mas é tem. assim, há uma solução espetacular que é não comprar. É que eu não moro só. Se eu morasse só. Não, Ah, então. A minha solução seria. A solução prática é colocar só azeite no pão, azeite e um pouco de sim, sal. sim. É uma opção para quando eu Hum. tiver já no caminho, Beijos. mas estou com preguiça. Sim. Olha, Estou com essa missão, sim. Espero muito não, em mas quando se mora com outras pessoas é sempre aquela coisa, porque o frigorífico tem outras coisas, não é? E a gente depois olha mais para ali, é verdade. Pois é. É como o pacote de bolachas do amigo, que nós queremos comer muito porque está ali. Mas se não tivesse as bolachas em casa, não as queríamos comer. E outra coisa que eu gosto muito, que é naturalmente vegana, eu acho que é naturalmente vegana, Hum. são tortinhas de banana. Sobremesas, eu gosto muito de doces. Então, não, é porque imagina, quando fazes uma coisa de que aqui tem muita receita com leite condensado, tem até toda uma história de como a Ah, indústria ah, colocou isso, né, para sim. vender mais. Então tem muitos doces que aqui o paladar está acostumado a serem com leite condensado, então a versão vegana acaba por ser diferente do original e nem todo mundo vai gostar. Mas as tortas de banana não tem por que levar nem ovos nem leite, então são as que eu mais gosto de fazer e que toda a minha família come. Porque Ora quando eu bem, faço as versões adaptadas,
Fica aquele negócio gigantesco na geladeira uma semana, eu comer sozinha, isso não é legal. Mas as tortas de banana é uma coisa que acaba em 1 segundo, toda a gente come e ficam: "Ai, tem que fazer maior quantidade". Espetacular. Ao menos nessa altura, nesse dia, ficaram todos bem, porque depois também não ficam com a barriga pesada nem nada, porque comeram essas coisas Sim. boas. É E é tudo tudo verdade. integral, açúcar mascavado. Claro, é outra qualidade. Olha, quero-te agradecer teres vindo conversar comigo, teres vindo partilhar Foi um prazer. connosco, o teu percurso e espero que a tua vida na dança melhore, porque tu estavas pouco motivada e estavas a dizer que não ias ter. Não, mas a vida agora está melhor, não está? Não estás a fazer com gosto. Deu-me a ideia de que estavas a fazer agora a Sim, dança com muito gosto. sim, mas é uma outra perspectiva, né, é uma Hum. perspectiva agora mais de uma educação com dança, e não E não de fazer disso carreira, não é? não, é de ser uma carreira de educadora Ah, ok, ok, corporal, ok. e não Sim, de ser bailarina performer, de balé sim, clássico. sim, Só de outras modalidades, assim, de dança contemporânea. sim. Não, eu acho que são todas válidas. Eu, por acaso, tenho os meus filhos na dança e acho que isso é qualquer coisa de espetacular. Acho que É nós muito temos bom. mesmo que apoiar as artes e a dança é uma coisa que faz bem a quem faz e a quem vê. Portanto, Sim, acho que é de apostar. Olha, mais uma vez quero-te agradecer teres vindo conversar connosco e depois nós, não desligues, junto a seguir ainda fala um bocadinho, está bem? Agora vou foi um só prazer, Gabi. despedir-me destas pessoas boas que nos estiveram a ver. Até já. Meus queridos, muito obrigada por terem estado desse lado. Hoje esteve particularmente animado. A Carolina esteve a fazer comentários muito simpáticos, a Fátima também. Foi interessante ver que a Fátima esteve mesmo a conversar comigo. Eu já não conversava com ela há muito tempo. A Carolina depois tem que vir conversar comigo, verdadeiramente, numa destas conversas, para nós pormos a vida dela mais exposta um bocadinho, para inspirar outras pessoas, para vir ajudar quem nos estiver a ouvir. Para todos vocês que estiveram a assistir e aqueles que ainda vão assistir a esta conversa gravada no canal do YouTube, espero que tenham gostado e que na próxima semana apareçam para ver a próxima. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que agora o site está muito mais fácil de navegar, é mais direto a sua procura. Vocês encontram tudo em amarpor2.pt. O site agora é tão simples assim, é amarpor2.pt e aí vocês conseguem logo encontrar Amar por 2 TV e salta para o canal do YouTube, não têm que fazer pesquisas, é muito simples. E aí encontram todas as lives que eu fiz até agora, que já são bastantes, e também veem as gravações dessas e todas aquelas que eu for fazendo vão cair lá. Também podem escolher consoante o convidado que esteve comigo, conseguem perfeitamente decidir se vos interessa ou não ouvir aquela pessoa a partilhar a sua história de vida pelo vegetarianismo e, e partilhar com os vossos amigos também. Não se esqueçam de fazer um gosto na publicação, se identificaram com quem estava a conversar, e também de subscrever o canal do YouTube, porque ajudam o projeto e ajudam outras pessoas a seguir por este caminho mais livre, mais leve também e sempre com muito, muito sabor. Até lá, espero que vocês tenham uma ótima semana e vemo-nos outra vez na próxima quinta às 9 da noite. Beijinhos.